Chega o momento da reflexão com o tema condições para ser discípulo. Será que existe alguma condição? Vamos pensar sobre isso. Em algumas Bíblias tem assim, o serviço a Cristo exige abnegação. Outro fala da dificuldade que é. Quem achar que é fácil ser crente, está muito enganado. Não é fácil. Hoje pela tarde, a gente estava refletindo, Paulo dizendo que eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória, mas ele fala de aflições do tempo presente. Só para os irmãos terem uma ideia, aí Romanos 8:18. Veja aí o que a gente meditou hoje à tarde. Foi uma mensagem que muitos saíram daqui regozijadas, irmã, né? Com esse texto. Veja, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Olha, quer dizer que tem sofrimento, né? No mundo tereis o quê? Mas Paulo diz, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós temos promessa da vitória, irmãos. Agora as aflições são reais. Amém? Vamos agora para o texto dessa noite, em Lucas capítulo 14, verso 25. Permaneça com suas Bíblias abertas. Nós vamos tratar desse tema. O serviço de Cristo exige abnegações. O tema, condições para ser um discípulo de Cristo. É de todo jeito? Ele chama, mas ele estabelece também termos para o discipulado. E eu queria ser bastante objetivo, chamar a atenção da igreja, os irmãos prestassem bem atenção. Vou fazer a leitura aqui, proceder a leitura, e em algum momento vou pedir que os irmãos nos ajudem. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se, lhes disse, a igreja... Eu vou repetir esse versículo. Vamos repetir, mas todos juntos, vamos lá? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, e as suas irmãs e até a própria vida... 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim... não pode ser meu discípulo. Pula para o 33 agora, vai, 33. Toda a igreja comigo, 14, 33, vamos lá? Assim, pois, qualquer um de vocês... Senhor amado, obrigado a Deus por esses termos. Embora, Deus, são, alguém diz que é radical, bem pesados, mas o Senhor revela para cada um de nós, ó Deus, que o discipulado é um termo muito sério, Pai, uma chamada, Pai. Nos ajuda a compreender a grande responsabilidade que o Senhor coloca sobre cada um de nós, ó Pai. Embora, Deus, sem a Tua ajuda, nós não conseguiríamos fazer nada. É o Senhor que nos dá ajuda, Pai. Mas que possa haver no nosso coração essa alegria, a disposição de Te servir, ó Pai. Embora tenha cruz, tenha condições, ó Pai, severas, tantas dificuldades, ó Deus. Teu próprio Filho Jesus Cristo, ó Deus, quantas lutas, a morte Ele enfrentou por amor a cada um de nós. Nos ajuda a entender o que é ser um discípulo Teu. Em nome de Jesus, vamos dizer amém? As condições de ser um discípulo. Vou falar pelo menos 5 pontos, bem objetivos, e você preste atenção. Que eu não irei repetir, falarei, né? E eu creio que o Espírito Santo vai nos capacitar para entender quais as condições, para sermos discípulos de Cristo. Em Lucas, no capítulo número 14, a gente leu do 25 a 33, você vai ver 2 parábolas nesse texto ainda, 2 parábolas que Jesus Cristo ensina sobre o que é ser discípulo, o sacrifício e o esforço. Jesus aborda de uma forma direta e desafiadora o que significa segui-lo. A porta é estreita, a gente já viu esse texto aqui, tão estreita que nem todo mundo, muitos vão procurar entrar, mas não conseguem, porque tem um apego a esse mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, não vai ser discípulo de Cristo. O amor do Pai não está nele. Diante de uma grande multidão, ele não atenua suas palavras, mas apresenta as exigências radicais que visam a entrega total e consciente
daquele que deseja ser seu discípulo. Jesus nunca enganou a ninguém, irmão. Ele diz, olha, para ser, você tem que... Um colega meu lá da URB, trabalhou comigo muito tempo, lê muito Bíblia ele. Ele não tomou uma decisão, espero que ele já tenha tomado, mas lê muito Bíblia. Lê muito, muito. Ele todo dia lê livros. E já leu a Bíblia várias vezes. Ele fez, pastor, que bronca é essa aqui que eu encontrei? O que foi, meu irmão? Vem cá, Jesus venceu o mundo. Eu disse, onde é que tu encontrasse isso? Aí ele disse, está lá em João. Aí abriu, e eu conheço o texto, mas eu queria que ele lesse para mim. Tenho-vos dito isso para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tem gente que bota assim, e vós vencereis, mas não tem esse texto de vós vencereis, não. Isso aí é a gente que cria, não tem esse negócio, não. Eu venci o mundo, só quem disse isso foi Jesus. Ele venceu o mundo. Pastor, para vencer esse mundo, hein? Por isso que eu amo Jesus. Eu disse, amém. E ele tem uma admiração por Jesus e eu espero que isso resulte na salvação. Veja, exigências radicais. Uma certa vez no discipulado de pastores, lá na Ordem dos Pastores Batista, um dos colegas perguntou assim ao facilitador, pastor Gesiel Candeias. Ele, na época, era conselheiro, capelão do Americano Batista. E a gente tinha um encontro todas as segundas-feiras. Aí, certa vez, ele perguntou a um colega, pastor, Jesus quis dizer isso mesmo? Que quem deixar a mãe tem que deixar isso, deixar aquilo. Ele quis dizer isso mesmo ou uma metáfora? Não, ele quis dizer isso mesmo. Haverá momento decisivo na vida do discípulo. Olha o que ele diz. Entrega total, consciente. Essas condições permanecem atuais e essenciais ainda hoje. Por isso tem gente que nunca se firma, porque não obedece ao que Cristo ensina. Primeiro lugar, preste atenção. Se você quiser anotar, anote, mas vai ficar gravado, você depois pode. Primeiro lugar, a primeira exigência, a gente vê aqui, é amar Jesus acima de todos os laços afetivos. De todos os amores que você pode ter, Jesus tem que ser o maior amor. Ele não negocia o segundo lugar, é primeiro lugar. Novo mandamento vos dou, amarás o seu teu Deus de quê? De todo o teu coração. O meu amor a Marisa, a Zaí, não pode ser comparado ao amor que eu tenho a Deus. A gente tem que se preocupar, ver o que a Bíblia fala. O amor que eu tenho à mãe, tudo, pai, a gente vai ver aqui no texto. Aí ele, em primeiro lugar, diz assim, se alguém vem a mim, Lucas 14, 26, e não aborrece, a gente vai entender o que é aborrecer aqui, tá? E não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pode ser crente. Pode ser até membro de igreja. Agora, meu discípulo não pode. Ah, irmão, se você souber a diferença, você fica espantado. De um membro de igreja para um discípulo, é muito. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem compromisso. Porque os termos do discipulado, antes de qualquer coisa, é compromisso com Deus. Pensa que é com o pastor, é? Compromisso comigo é com Deus, com a obra dele. Posso ouvir um amém, irmãos? Compromisso é muito maior do que o irmão vai notar se você faltou. É compromisso extremo com Deus que você precisa ter, e eu também. Então, em primeiro lugar, é isso. A palavra aborrecer aqui, no hebraico, significa amar menos em comparação a. Aí ele explica, né? Jesus não prega ódio, não é nada disso que você deve ter ódio ou desafeto com seus parentes, com as pessoas da sua família, não é nada disso. Mas ele exige que o amor por ele seja tão supremo que todos os outros afetos sejam secundários. Você ama tanto seu esposo, mas o amor que você tem a Jesus é tão grande que não pode comparar. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Às vezes, por pouco, você quer deixar a Jesus. Por pouco, quer deixar as coisas de Deus. Você, por pouco, não deixa seu trabalho. Você vai trabalhar onde? Não é? Você aguenta cada coisa no seu trabalho para não ficar desempregado, sim ou não? É. E também sua família. Toda vez que você tem uma briguinha, você quer separar? Também não pode ser assim, não. E por quê? Às vezes, a luta que aparece, a primeira coisa que a pessoa deixa é a igreja. Eu me separei, vou deixar a igreja. Meu filho está rebelde, eu vou deixar a igreja. Oxi. Tudo. Então, essa pessoa precisa rever essa fé. Em primeiro lugar, buscar aqui o reino de Deus e a sua justiça. Então, Jesus, ele quer primeiro lugar. Não se escandalize com isso, não. Jesus quer o primeiríssimo lugar na minha vida e na sua vida também. O discípulo deve colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em tudo na sua vida, mesmo acima da família. E não se espante, da própria vida.
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e cruz tem sinônimo de morte. Na época, morte. Então, em primeiro lugar, a gente entende que o amor a Cristo, os termos do discipulado, a condição é que você ama Jesus acima de tudo. O primeiro pensamento quando você acorda é em Deus. Realmente existe esse amor a Deus. Tem muita gente, irmão, cheia de religião, mas está precisando lembrar desses termos aqui. E esse capítulo 14 assusta. Olha, versículo 27, veja aí, 14 e 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, que é morte, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, em primeiro lugar, é amar Jesus sobre todos os laços afetivos, de todos os amores que você tem, Jesus é o maior amor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Segundo lugar, negar a si mesmo e carregar sua cruz diariamente. Hoje você deve ter carregado alguma cruz. Amanhã tem outra, viu? Lamentavelmente. Alguém disse assim, como é que eu vou aceitar um evangelho que me oferece cruz? Não pense em enganar a você. Vem para cá e você vai ter 2 casas, 3. Vem para cá e você vai ter isso. Vem para cá e você vai ser... Irmão, isso aí é propaganda enganosa. Jesus disse assim, vocês vão sofrer. Vocês vão ter aflição. Se a gente vê o capítulo 10 de Mateus, todo crente devia ler esse capítulo 10 todinho, para ver o que Jesus fala sobre o que é seguir Ele. As dificuldades que a gente tem que encontrar. Se você é crente e está sem problema, está tudo tranquilo, eu fico desconfiado. Porque a gente tem várias e diversas perseguições na nossa vida cristã. Negar a si mesmo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, no versículo número 28, diz assim, não se assenta primeiro a fazer a contas dos gastos, para ver se você tem o que precisa para acabá-la. Está dentro desse contexto, 14, o verso 28. O que significa isso? Jesus usa 2 parábolas, eu falei inicialmente, a torre e a do rei que entra numa guerra. E ele 2 chama a atenção dos seus discípulos para isso. Ele quer ilustrar a necessidade de avaliar o custo do discipulado. Tem gente que faz, eu aceito, não sabe nem o que é que vai vir pela frente. Confie em Deus, que Deus vai lhe ajudar. Agora eu quero dizer a você, se ninguém disse no púlpito, eu quero dizer hoje no púlpito, não vai ser fácil a sua vida cristã. Talvez começar dentro da sua própria casa, você vai encontrar rejeição. Talvez dentro da própria família. A Bíblia diz que o pai será contra o filho contra o pai, e o inimigo do homem será da sua própria casa. A sogra contra a nora vai ser uma coisa muito séria, depois que a pessoa aceitar a Cristo. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Estarão 2 numa cama. Escuta aí. Um sobe e outro fica. Os casais vai subir os 2, porque tem que subir. Viu? A Bíblia, se aceitar o Cristo, sobe. Agora, um fica, Jesus fala sobre isso. Dá para você ter ideia da divisão, da dificuldade. O que é servir a Cristo. Jesus usa essas 2 parábolas. Jesus também conta, exige a consciência de que é o serviço cristão. E perseverança não é uma decisão impulsiva. Eu quero, mas depois começa a desistir. Esse pastor exige muito. Pastor, será que sou eu? Jesus tem chamado você faz tempo. A gente, às vezes, passa um tempo no TikTok, passa um tempo nas redes sociais, em tudo, mas não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais atração pela Bíblia. Isso é muito perigoso, irmão. Será que está acontecendo isso? Muito. Jovens que não lê mais Bíblia, adolescentes que não lê mais Bíblia, adulto que não lê mais Bíblia, terceira idade que não lê mais Bíblia. Dá sono, pastor, dá preguiça. Agora a série, assiste a série de uma tal forma que a série tem que passar uns 15 dias, assiste em 2 dias. Porque quer ver, passa o dia todinho na série, mas não lê a Bíblia. Alguma coisa está precisando melhorar. Preste essa atenção que eu estou falando com você nesta noite. Então aqui, calcular o compromisso, o discípulo deve estar disposto a pagar o preço, mesmo que isso signifique renúncia e lutas. Eu vou confessar uma coisa, irmãos. Dia de domingo, às vezes, eu termino o culto aqui no meio-dia, fico aqui esperando, não vou mais para casa, porque se eu for e volto, fica pesado. Aí eu fico aqui para o evangelismo. Quando dá 2 horas, parece que eu estou com o maior sono do planeta. Tem dado um sono em mim, que eu lavo meu rosto. Olha assim, Charles também com a cara de sono, mas ninguém diz nada um outro, né? Todo mundo com sono, mas a gente tem que reagir, porque as almas estão esperando lá fora a gente para pregar a palavra. E acontece um mistério, quando a gente chega no campo, o sono vai para o inferno, vai embora, a gente prega a palavra de Deus, irmãos. Sabe o que significa? Perseverança. Vou nada, estou cansado, tenho escutado muito. Vou nada, já trabalho a semana todinha. Irmãos, não há evangelho sem esforço.
Não há evangelho sem cruz. Ah, eu quero cantar com os homens, mas vem para o ensaio também. Como é que vai cantar sem ensaiar? E por aí vai. Calcule o compromisso. Em quarto lugar, e eu já quero partir para o final. Veja, eu falei, primeiro ponto, amar Jesus acima de todos os laços afetivos, acima de todos os amores. Segundo lugar, negar a si mesmo e carregar uma cruz diariamente. Terceiro lugar, calcular o custo do compromisso com Cristo. Quarto lugar, renunciar tudo que possui. Talvez seja muito difícil. Mahatma Gandhi, um hinduísta, ele disse certa vez uma coisa, que ele disse que ninguém tem que renunciar, senão o seu próprio eu. Às vezes a gente quer tanta coisa e não quer fazer a obra do Senhor. Hoje não. Agora imagina, por que esse crente ficou em casa hoje? Muitos que estão em casa, por que ficou? Uns eu sei que não podem nem andar. Não podem nem sair não, mas por que outros ficaram? Porque eu quero assistir de casa. Porque eu estou com sintomas de dor de cabeça, sintomas que ele está sentindo que vai ficar. Nem chegou ainda. Tem gente que qualquer coisa tem abandonado a obra de Deus. Ah, eu vou chegar cansado do trabalho, já vai dizer que vai chegar cansado. E chega mesmo, mas levanta e vá à obra do Senhor. Eu não vou não, porque é chato passar. Eu amo passar 4 ou 5 dias com a igreja. Eu não sei porque tem crente que tudo acha difícil. A gente foi agora recentemente com a turma de educação da igreja e passamos o dia lá em Aldeia, quilômetro 12. Que dia agradável, irmãos. Que dia maravilhoso. Mas há muitas pessoas que perderam a alegria. Vai, passa um tempinho, às vezes vai embora, às vezes tem até outro compromisso, já não aguenta mais. Isso é... Ok, pronto. Vamos lá, que só falta um ponto, acho que o microfone aguenta. Vamos lá. Olha, o discípulo tem reconhecimento, irmãos. Renunciar significa desapego total. A gente vai ter outro bazar. Sabe que outro bazar, pastor? Outro bazar. Outro desapego. A gente vai fazer. A gente foi desafiado para fazer tudo isso aqui. E a gente vai conseguir a vitória. Eu posso ver um amém, irmãos? A gente vai ter outro bazar e vai ser bênção de Deus. Novamente, vou pregar o dia todinho lá, gabinete pastoral, e tudo vai acontecer. O discípulo reconhece que nada lhe pertence. Tudo é de Jesus Cristo e para Jesus. Eu posso ver um amém, irmãos? Tudo é de Jesus. Inclusive a tua vida, os teus talentos, a tua sabedoria, competência, tudo é Ele que dá a mim e dá a você. E por fim, irmãos, o discípulo, as condições para ser discípulo de Cristo, essa vai direto para você e para mim também. Perseverar até o fim, com um compromisso incondicional. Já viu na Bíblia, aquele que perseverar até o fim, será salvo? Já ouviu? Quem disse isso foi Jesus. Quando eu fazia teologia sistemática, eu não posso esquecer isso aqui na minha mente. A gente estudava um autor, ele é um autor calvinista, ele fala sobre a Luiz Berkhoff, a teologia de Luiz Berkhoff. E ele diz algo interessante. Ele fala de um tema sobre a perseverança dos santos. Tem gente que já está aqui há 31 anos nessa igreja e não saiu daqui. Como é que tu aguenta? E eu sei explicar isso, mas Jesus me renova todo dia. Você sabe o que é estar subindo num púlpito há mais de 20 anos, 25 anos, 26 anos? E como é isso? Jesus me renova a cada dia. Quem sente o renovo de Deus na sua vida, irmão? Se não fosse, você não estaria aqui, só Deus pode renovar. Então, perseverança até o fim. Qual é o rei indo à guerra, pelejar contra outro rei? Não se assenta primeiro para consultar se com 10 mil pode sair ao encontro de quem vem com ele 20 mil. Está lá em Lucas 14, 31. Essa segunda parábola, e eu quero terminar, ela enfatiza o seguinte: a avaliação realista das forças e da perseverança. Se você não tiver uma boa vontade, você não vai estar aqui na quarta-feira nunca. Ah, ou eu aguento quarta ou eu aguento quinta. Na perseverança você aguenta quarta, quinta, sexta, e Deus vai lhe dando força e vai lhe dando graça. Olha, irmãos, ser discípulo é um compromisso para a vida toda. Você quer ser discípulo até quando? Pastor, eu vou me aposentar. Você nunca ouviu falar que crente não se aposenta, Deus não se aposenta, não aposenta ninguém. Você se aposenta lá no seu trabalho, graças a Deus, mas aqui não. Ainda velhos que estão plantados na casa do Senhor vão dar frutos. Vem para o seminário da pessoa idosa para você ver. Cada velho fogoso, no bom sentido, você entende? Bem alegre, né? Fogoso assim, tipo Agnaldo e outros aqui, irmão, né? Com a idade avançada e bem alegre. Olha, irmão, ser discípulo é compromisso para a vida toda. Dependência de Deus e firmeza até o fim. A vitória do discípulo está em permanecer fiel, confiando na suficiência de Cristo. Todo discípulo
que vai perseverar até o final, fique de pé, por favor, que a gente está terminando. Eu quero concluir você de pé, por favor. Edson do Desafio Jovem, olha aí, fica de pé. Jesus não oferece um discipulado barato. Eu gostei dessa expressão. Não é nada fácil, servir a Deus não é fácil. Aí ele diz mais, ou conveniente. Suas condições é amor maior a Ele, supremo, negação própria, cálculo do custo, renúncia total e perseverança. Você tem que perseverar até o fim. Vamos revelar que ser um discípulo é uma entrega radical e consciente. E sabe qual é a nossa oração? Que Deus nos ajude e nos dê graça para permanecer até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Posso ouvir um amém? Você vem hoje, você vem amanhã, Deus vai lhe dando força, na medida do possível, no seu trabalho amanhã, testemunhe, dê testemunho que você é um discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém novamente, irmão? Obrigado, meu Deus, por esse culto, ó Pai, termos do discipulado, condições para ser discípulo, ó Pai. Eu quero te pedir graça na minha vida, ó Pai, não é fácil, ó Pai, e dá graça na vida de todos os teus servos, ó Pai. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas lágrimas, às vezes fraqueza, falta de força. Elias entrou na caverna e ouviu uma voz do profeta Elias: sai da caverna, Elias, sai da caverna, Elias, saia da caverna, Elias. Quantos estão dentro da caverna, ó Pai? E eu creio que o Senhor está chamando para sair, Pai, porque o Senhor vai dar força, e com aquela comida Ele vai andar 40 dias, ó Pai, e vai fazer a tua obra. Deus, Tu és fiel. Obrigado porque essa mensagem, ó Deus, ela fala no nosso coração, Pai. Nos ajuda a perseverar até o final, Pai. É a nossa oração. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre cada discípulo, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe sua caminhada, firme até o fim. Amém.